Olá, estudantes e vestibulantes, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, dou aula de matemática no curso de Colégio Planck e quero compartilhar com vocês essa prova de matemática do IME que vocês fizeram. Tá? Então, de praxe aqui que a gente faz um panorama geral de todos os assuntos que caíram. Eu coloquei aqui alguns asteriscos em questões, uma quantidade de 6, porque vocês sabem que a nota limite para matemática é acertar no mínimo 6. Então, o aluno bem preparado iria garimpar as questões que seriam resolvidas de forma mais rápida ou aquela questão que ele tem mais afinidade, certo? Mas eu acabei elegendo aqui 6 questões, uma questão clássica de logaritmos, números complexos, polinômios, uma questão novamente de logaritmo envolvendo o conceito antigo de mantissa, mas que o nosso curso cumpre de maneira bem satisfatória, uma inequação trigonométrica e uma fatoração para determinar o lugar geométrico de uma cônica, que no caso aqui não dava uma cônica. Tá? Então, essa é o panorama geral. Tá? Percebo que a aritmética é sempre o item que aparece recheando as questões. E em especial aqui no final, 2 questões de geometria espacial e uma de geometria analítica, onde o aluno, sabendo um pouquinho de cálculo, poderia ajudar na hora de traçar a tangente a uma parábola. Primeiro detalhe, na questão 14, tinha um dado que dizia que a medida tinha que ser menor que A sobre 2, mas o resultado da questão dava maior do que A sobre 2. Isso eu acho que atrapalha o aluno que estaria eliminando as questões pelas alternativas. Mas a resposta é essa e o valor é maior que A sobre 2, que era uma condição da questão. Tudo bem? E, bom, dessas questões aqui eu vou eleger a questão 13 para fazer um comentário e uma resolução com maiores detalhes. Tá certo? Uma leitura rápida. A questão 13. Um triângulo equilátero é projetado ortogonalmente em um plano, gerando um triângulo isósceles, cujo ângulo desigual mede 30 graus. O cosseno do ângulo do plano do triângulo equilátero com plano de projeção é... Essa questão gerou muita expectativa entre os estudantes, porque alguns resolveram de maneira particular, colocando essa aresta do triângulo equilátero paralela à base do triângulo isósceles. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma solução totalmente genérica, certo? Mas percebo que eu abaixei o triângulo equilátero tal que um vértice ficava no vértice do triângulo isósceles e os outros 2 acima. Essa medida eu chamei de A e essa medida eu chamei de B, certo? Então percebo, o que está em azul é o triângulo equilátero e aqui embaixo eu tenho a projeção do triângulo isósceles, aonde o ângulo desigual tem a medida de 30 graus. Certo? Eu chamei de L e de L os lados do triângulo. Pelo teorema dos cossenos, eu calculei a medida de BC, que vai dar L raiz de 2 menos raiz de 3. Então, o triângulo isósceles estava pronto. Então, tem uma medida A e uma medida B. E, inicialmente, eu relacionei A e B fazendo o seguinte. O triângulo DAB e o triângulo DEF, paralela traçada do vértice C aqui em cima, geram 2 triângulos que têm a mesma hipotenusa e o mesmo cateto. Logo, esses triângulos são congruentes. Então, esse cateto B menos A é igual ao cateto A. Isso implica que B é igual a 2A. Tudo bem? Se B é igual a 2A, eu vou usar esse resultado para continuar o problema. Então, agora, a dificuldade da questão é o aluno enxergar a secção. Então, durante as aulas, eu explico um método onde eu consigo encontrar essa reta que é a aresta do diedro. Então, essa reta é a aresta do diedro que contém o plano do triângulo equilátero e o plano da base. Então, dessa maneira, eu consigo achar exatamente o que eu quero, que é a inclinação desse plano com o plano do triângulo isósceles. Já marquei aqui, pelo teorema das 3 perpendiculares, o ângulo θ, e é nesse triângulo que eu vou achar o cosseno do ângulo. Tudo bem? Agora, o exercício ele é
bem complicado, muitos detalhes. Aqui a questão, eu tentei uma resolução mais enxuta possível. Então, lembra que eu achei B igual a 2A. No triângulo ECP, se B é igual a 2A, então esse segmento aqui é base média. Por isso que eu marquei o segmento PA igual a L. Se vocês olharem para baixo, o triângulo PCB, fiz aqui o desenho, ele é um triângulo retângulo porque a mediana L é a metade do lado oposto. Então esse triângulo aqui é retângulo, certo? Pelo fato de ser retângulo e A ser ponto médio, aquela medida que eu tinha calculado pelo teorema dos cossenos, essa medida aqui, ó, ela está aqui, ó, L raiz de 2 menos raiz de 3. Pela base média, aqui eu vou ter a metade, que é o cateto daquele triângulo que eu preciso calcular o cosseno, ok? Aí eu fiz o seguinte, eu apliquei 2 Pitágoras no triângulo BCE, que tem XL raiz de 2 menos raiz de 3 e B, e no triângulo DAB, que tem X, A e L, certo? Apliquei Pitágoras, lembrando que B igual a 2A, certo? Obviamente eu igualei esses 2x ao quadrado aqui e cheguei que A é esse valor. Então vocês perceberam que o problema tecnicamente acabou. Porque se A tem esse valor, eu peguei aquele triângulo e coloquei aqui, certo? Aqui está o A. Fiz um Pitágoras, calculei a hipotenusa, certo? E calculando o cosseno, vai dar 2 raiz de 3 menos 3. Letra A. Certo? Agora, o aluno pode conseguir uma solução mais rápida ainda se pensar o seguinte. Calcula a área do triângulo equilátero em função de L e a área do triângulo isósceles em função de L. A razão das áreas é o cosseno do ângulo. Certo? Tá, então, eu elegi essa questão porque ela foi muito controversa entre os alunos. Muitos alunos resolveram de maneira particularizada, mesmo assim ela é difícil. E aqui está uma proposta de resolução bem detalhada e acredito que a questão teve um nível de segunda fase. Ok? Bom, a proposta do IME é sempre essa, aprofundar nos assuntos. E estou torcendo para vocês agora na segunda fase. Tá certo? Grande abraço.